para prosseguir. O que mais precisamos para o ano novo. Graça para prosseguir. Quero começar o primeiro culto do ano pregando e estava com bastante expectativa para isso, depois de 2 finais de semana, né, sem estar aqui. Até estava conversando com o Cris antes do culto começar. Não sei o que aconteceu, eu estava tão na expectativa de estar aqui com os irmãos, de pregar a palavra. Hoje, 5:30 da manhã, eu acordei, irmãos, assim, ó, puf, né? Animado, né? Sem preguiça ainda. Um milagre, não é não? Acordar 5:30 animado não é para qualquer um, né? Mas Deus me levantou hoje com muito ânimo, muita alegria para pregar essa primeira mensagem do ano no nosso primeiro culto. E eu espero de verdade que seja uma mensagem que traga encorajamento para você, para esse novo ano. Nós precisamos ouvir o que Deus tem para nos falar. E eu peço a sua atenção, peço o seu foco, a sua exclusividade nesse momento para a palavra de Deus, que não haja nada mais importante do que isso agora. Se você tem dificuldade com o seu celular, bota aí no silencioso, faz de tudo para que a sua atenção esteja voltada na palavra do Senhor, que Ele seja honrado, glorificado também com a sua atitude, né? Como nós aprendemos no ano passado, tantas vezes, né, naquela série Prioridade, que nós possamos sentar agora aos pés de Jesus, como Maria fez, e exclusivamente dedicar a nossa atenção, os nossos ouvidos ao que Ele tem para falar para nós. Eu estava assistindo uma entrevista logo no primeiro dia do ano, estava lá na casa da minha sogra, do meu sogro, e assistindo, conversando, não prestei muita atenção, mas o que eu entendi é que eles estavam discutindo sobre o novo ano, quais seriam as metas para o novo ano. Então tinha alguém entrevistando, alguns convidados ali, e aquelas pessoas estavam compartilhando suas metas, seus objetivos. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e tal, vou melhorar essa área. E aí, no meio dessa entrevista, quando a entrevistadora perguntou para um outro convidado, ele deu uma resposta que na hora eu estava ali conversando na sala, me chamou a atenção a resposta dele. E a resposta dele foi o seguinte, irmãos, bem simples. Eu só tenho uma meta, chegar ao fim do ano. Acho que não coloquei aqui no slide, então vou voltar. Eu só tenho uma meta, chegar ao fim de 2024, chegar ao fim do ano. Quando eu ouvi isso, eu falei, peraí, deixa eu pensar nessa resposta um pouco, né? Simples, rápida, direta. Enquanto as outras pessoas falaram um monte de coisa, ele disse, eu quero chegar no final do ano, vivo de preferência. Essa resposta nos faz mudar um pouquinho a nossa perspectiva, a maneira de enxergar a vida, porque a maneira pela qual muitas pessoas enxergam a vida é a seguinte: aquilo que nós fazemos no presente determina como será o nosso futuro. Essa é a perspectiva que muitas pessoas têm. O seu futuro é determinado pelas decisões que você toma agora. O seu futuro será construído com aquilo que você tem feito hoje. Porém, na perspectiva bíblica é diferente. Nós somos convidados a crer que a consciência do futuro muda as nossas atitudes no presente. Essa é a perspectiva bíblica da vida. Nós enxergamos a vida através das lentes da palavra de Deus. E a resposta desse convidado, que eu não lembro quem era, está linkada com isso. Ele falou, eu quero chegar no final. E é isso, irmãos. O fim determina o nosso presente. Biblicamente falando, nós somos convidados a viver assim. E Rubem Alves, grande pensador, cara que eu gosto demais, ele disse algo que tem tudo a ver com o que eu quero trazer para vocês aqui nessa introdução. Ele disse assim, o futuro não é resultado do presente. É o presente que é engravidado pelo futuro. Uau! Que demais, eu amo essas frases assim. O futuro não é resultado do presente, mas o presente ele é engravidado pelo futuro. Como é que isso acontece? Se no futuro você quer ser o médico, isso vai mudar suas atitudes no presente.
presente. Ok? Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Meia dúzia tá, graças a Deus, né? Se no futuro você quer comprar uma casa, você quer viajar, você quer mudar de carreira, você quer passar numa prova, você quer alcançar determinado peso, amém, glória a Deus. Você quer ser fitness, chegar naquele shape, né, Amaury? Chegar naquele shape ideal, assim, bonito, né? Tudo isso vai fazer com que você mude no presente as suas atitudes, os seus hábitos, a sua agenda, a sua prioridade, suas metas. Eu vivo hoje pensando naquilo que eu quero ser ou na onde eu quero chegar. Então a perspectiva muda e essa lógica faz todo sentido. O futuro dá ritmo ao nosso presente. O trajeto que eu trilho hoje, a rota que eu trilho hoje é determinada pelo destino que eu quero chegar. Você saiu no passado da sua casa para a igreja. Você saiu no passado porque você queria chegar no futuro aqui. Mas já não é futuro, é passado. Mas a rota que você fez para chegar aqui foi porque você queria estar aqui no futuro. Entende, irmãos? Essa é a lógica bíblica. Essa é a maneira como nós devemos enxergar a vida. Você quer chegar no final do ano, você quer que o seu ano seja diferente? Olhe para o futuro. Olhe para o futuro. É o futuro que muda o nosso hoje. Onde você quer chegar? O que você quer ser? Quais são os planos de Deus para a sua vida? Aonde Deus quer que você chegue e quem Deus quer que você seja? É sobre isso que a gente vai estudar no nosso texto de hoje, que está em Tito 2, dos versos 11 a 15. Tito 2, de 11 a 15. Se você trouxe sua Bíblia, abra lá, vai acompanhando a leitura, vai grifando, vai anotando. Mas se por acaso você está sem Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui no telão. Tito 2, de 11 a 15, diz assim: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Tudo isso, por quê? Qual é a motivação? O que vai acontecer? Versículo 13. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelado a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade, não deixe que ignore o que você diz. Um pouquinho do contexto dessa carta, né? A carta de Tito é uma carta destinada à igreja que se encontrava em Creta. Creta é uma grande ilha na costa da Grécia e a sua cultura era notória no mundo antigo por sua violência, traição e mentira. Quando alguém dizia que era de Creta, quando alguém falava sobre Creta, as coisas que eles lembravam, as características que vinham à mente das pessoas é violência, traição e mentira. Interessante que quando a gente estuda algumas características da ilha de Creta, ela se parece muito com o nosso contexto atual, com a nossa cidade, onde nós moramos hoje. São Paulo, Grajaú, sem dúvida nenhuma é um lugar violento, marcado por traições, por mentiras. A nossa sociedade vive assim hoje. A nossa sociedade tem caminhado nessa direção. Cada dia que passa a gente vê um mundo mais violento, um mundo sem compromisso,
um mundo sem aliança, um mundo sem mentira. É por isso que essa carta ela é tão atual. A gente olha para Creta e percebe que ela é um retrato muito fiel dos nossos dias. Então eu encorajo você a ler essa carta, muito interessante. Porém, irmãos, infelizmente a cultura daquela ilha estava invadindo a igreja. Haviam líderes da igreja, cristãos, corruptos, falsos, devassos e sem caráter. Ao invés da igreja influenciar aquela cidade, a igreja estava sendo influenciada por aquela cidade. Eles eram assim, de forma muito natural, fazia parte do estilo de vida deles. E tudo isso fazia com que aqueles que não eram cristãos olhassem para alguém que se dizia cristão e pensasse: se ser cristão, se ser discípulo de Jesus é ser assim, então eu não quero, não faz sentido. Jesus não muda em nada a vida desses homens, dessas mulheres. E a pergunta que eu faço para vocês é: será que a nossa realidade é tão diferente, irmãos? O que as pessoas que não são cristãs, que não se renderam a Jesus, ao olhar para nós, têm pensado sobre Jesus, têm pensado sobre a igreja? Lá em Creta o cenário era esse. Os irmãos estavam dando um péssimo testemunho, agindo como antigamente, voltando para a vida ímpia. Nada tinham de diferente daqueles que não eram cristãos. Então, é nesse cenário conturbado que Paulo, ele escreve para Tito, dando algumas orientações, porque Tito era o pastor daquela igreja, aquela igreja fundada ali em Creta. E Tito tinha muito trabalho pela frente, muitas coisas para fazer, porém a maior e mais importante de todas elas era ensinar os cristãos cretenses que a doutrina e a vida se acompanham. Doutrina e vida se acompanham. E aqui eu quero fazer um adendo. Tem muita gente aqui que não tem a vida que deveria ter em Cristo, porque não estuda a palavra de Jesus. Não estuda a palavra de Deus, não tem prazer em sentar e estudar profundamente esse livro maravilhoso. Tem muita gente que não sai da infância espiritual, que não amadurece, que é um pertepã da fé, porque não estuda a doutrina, porque não estuda o que é a Bíblia, o que é a igreja, o que é o Espírito Santo, quem é Deus, o que é o batismo, a ceia. Doutrina, irmãos, comida, alimento sólido. E Paulo está lembrando a Tito isso: Tito, não adianta, se esse povo não parar para estudar a doutrina, para estudar a Bíblia, eles não vão mudar de vida. Doutrina e vida andam de mão dadas, teologia e prática andam de mão dadas. A doutrina sem as obras é isenta de realidade, irmãos. Porém, as obras sem a doutrina não possuem vitalidade. No propósito de Deus, a doutrina e a vida formam um conjunto e ninguém deve separá-los. E a base de todo esse trecho que a gente acabou de ler é a graça. É a graça. A base de todo esse trecho, Tito 2, 11 a 15, é graça. Paulo vai falar sobre a graça que salva, a graça que educa e a graça que glorifica. Essa é a base desse trecho. Esse é o resumo desse texto. Graça que salva, que educa e que glorifica. Portanto, eu quero estudar com os irmãos esses aspectos da graça, que com certeza nos ajudarão a pensar mais em como a gente pode ter um ano melhor. Fé, esperança naquilo que o Senhor tem para nós, a perseverar até o fim. O que o futuro que Deus tem para nós muda no nosso presente. E desde já eu quero dizer para você hoje à noite que o que você mais precisa neste ano e
todos os anos da sua vida, até Jesus te chamar, é de graça. Não é de um carro novo, meu irmão, que você precisa para ter um ano melhor. Não é de uma casa nova, não é de um trabalho novo, não é de uma promoção, não é de mais dinheiro. O que você mais precisa para ter um ano melhor, para ter uma vida melhor, é da graça de Jesus. A graça é tudo. A graça de Deus é tudo em nossas vidas. O que você mais precisa é da graça. Primeiro, dessa graça que salva. A graça que salva, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Quero chamar a sua atenção aqui para essa conjunção que aparece logo no começo do versículo. Portanto, pois, a graça de Deus. Essa conjunção tem o papel de ligar o texto a seguir intencionalmente com o que vem antes. Não adianta você estudar o que vem adiante se você não sabe o que veio antes. Ou seja, o que vem a seguir é o fundamento teológico para que os 10 versículos anteriores Paulo tem incentivado os irmãos a praticar. Paulo ele tem mostrado para os irmãos como que eles devem se comportar, viver no mundo. O que o Paulo está fazendo nesses 10 versículos anteriores é exatamente isso. Ele está construindo a imagem de uma nova pessoa em Cristo. Ele está construindo a imagem de como deve ser um discípulo, justamente para lembrar os irmãos cretenses que quem é discípulo de Jesus tem a vida transformada. Paulo exorta todos os tipos de pessoas, homens, mulheres. Se você dá uma olhadinha aí com calma, nos 10 versículos anteriores você vai ver isso. Paulo fala para os jovens, Paulo fala para os homens, Paulo fala para as mulheres. É assim que vocês têm que viver. É dessa forma que Deus espera que vocês vivam, que vocês falem. E a pergunta é, Paulo, como isso é possível? Nos 10 primeiros versos, Paulo está dizendo para os irmãos, é assim que vocês têm que fazer. É assim que vocês devem se comportar. Prática, 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 vida, 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 vida. E aí a pergunta é, como que isso é possível? Como é possível eu ser liberto da vida que eu vivia antes de Jesus? Dos meus vícios, minhas compulsões, dos meus pecados, como que isso é possível? Então Paulo responde com doutrina. Paulo responde com teologia. Paulo responde com argumento. É interessante, irmãos, notar que em todas as outras cartas paulinas, Paulo primeiramente vem com teologia e depois ele vem com prática. É muito interessante você notar isso. Todas as outras cartas, Paulo ele vem com teologia. Ele ensina, ele mostra, ele dá os argumentos e aí ele vem com a prática. Aqui em Tito ele faz o contrário. Ele vem com a prática. E aí ele vai fazer o seguinte, isso é possível por causa disso aqui. E aí ele explica então com a teologia, com a doutrina. E o grande argumento de Paulo é graça. Vocês podem sim viver uma nova vida. Vocês podem sim ser diferente daqueles que não creem em Jesus, por causa da graça. Só é possível praticar o que ele ensinou, só é possível viver dessa maneira, de uma maneira que agrada a Deus, porque a graça de Deus foi revelada a todos e traz salvação. O homem só pode ser salvo porque a graça de Deus se manifestou. É isso que Paulo está querendo ensinar para essa igreja. E é muito interessante que essa palavra aqui, revelada, tem a ver com feito para aparecer, brilhar, manifestar. É a ideia de como se o dia estivesse amanhecendo, é o romper da aurora, é o nascer de um novo dia. Esse novo dia rompeu toda a escuridão, a graça de Deus brilhou como o sol sobre aqueles que viviam nas regiões da sombra da morte. E a graça de Deus se manifestou em quem? Em Jesus.
A graça de Deus tem nome, tem cheiro, tem forma, tem corpo. A graça de Deus é Jesus. A graça de Deus foi revelada quando Jesus nasceu numa estrebaria, quando ele cresceu numa carpintaria, quando ele morreu numa cruz. A graça de Deus se manifestou quando da boca de Jesus se ouvia palavras de vida eterna, quando ele curava os enfermos, purificava os leprosos, lançava fora os demônios, ressuscitava os mortos. A graça de Deus resplandeceu, foi mostrada a todo mundo quando o Filho voluntariamente entregou sua vida na cruz, mas ele reassumiu a vida quando ele ressuscitou dos mortos. A graça se manifestou para resgatar o homem do seu maior mal e lhe oferecer o seu maior bem. Jesus Cristo chegou, a salvação chegou, o reino de Deus chegou. É possível viver sim para a glória de Deus. É possível viver sim conforme o Senhor quer que nós vivamos. Tem muita gente dizendo que é impossível viver a palavra de Deus, que é impossível viver os princípios e valores da palavra de Deus. Irmãos, humanamente é impossível, mas em Cristo é possível. Pela graça é possível. E tudo isso começa com a graça que salva. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Maior do que o pecado que escraviza é a graça de Deus que liberta. A graça de Deus foi manifestada com salvação. Cretenses, ibiquenses, povo de Íbica, Castro Alves, é possível viver para a glória de Deus, é possível ter um ano melhor, é possível ter uma vida transformada, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Certa vez no estádio de Wembley, em Londres, várias bandas de rock se reuniram para comemorar o fim do apartheid na África do Sul. E por algum motivo, os responsáveis por esse evento chamaram uma cantora de ópera que se chamava Jessie Norman para fazer um número final daquele dia inteiro de show em celebração ao fim do apartheid na África. E foram 12 horas de show, mas show de rock, música pesada, sabe? Guitarra, distorção, bateria e tome lá, né? Os amantes de rock, vocês sabem o que eu estou falando. E grupos como Guns N' Roses, que é uma banda muito conhecida, e tantas outras, por 12 horas aquela multidão cantou adornada, gritando palavras de ordem. Por 12 horas aquela multidão foi regada de drogas, de álcool. Infelizmente isso acontece muito. Então, o evento estava perto do seu fim, o palco estava escuro. Eu quero que você imagine esse cenário aí na sua mente. E uma luz então vem de cima assim do palco e ilumina aquela cantora negra, majestosa, uma mulher afro-americana usando roupas típicas da África. E ela devagar vai atravessando aquele palco. E a multidão então começa a se perguntar: o que é isso, né? Depois de 12 horas ouvindo rock ali, aquele show e tal, o que é isso? O que vai acontecer? Eles começaram a olhar um para o outro e questionar: o que está acontecendo? E a multidão então começa a ensaiar uma vaia para aquela cantora. As pessoas começam a gritar: Guns N' Roses e tal, volta, rock and roll e não sei o que, a gente quer rock. Porém, sozinha, num estádio lotado, aquela mulher abre a boca, e ela abre a boca para cantar sem nenhum instrumento acompanhando, a capela. E ela começa a cantar lentamente os primeiros versos do hino Amazing Grace. E uma coisa espantosa acontece naquele estádio lotado. 70 mil pessoas se calam
diante da melodia da graça. Quando Jesse estava na segunda estrofe, e eu quero até mostrar para os irmãos a segunda estrofe, se eu me lembrar da melodia, é: a graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Nessa hora, aquela cantora já tinha toda a multidão em suas mãos. Porém, na terceira estrofe, que diz assim: mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim. Nessa hora, além da tensão do silêncio, todos estavam cantando junto com ela. Você imagina essa cena? Aqueles homens malucos, sedentos por rock and roll e drogas e bebidas. Eles se calam diante da graça. Após todo aquele show, aquela cantora foi entrevistada e perguntaram para ela: o que aconteceu no estádio? E aí ela respondeu: eu não sei, mas alguma coisa desceu sobre o estádio de Wembley naquele momento de maneira especial. Eu não consigo explicar. Irmãos, olhando para tudo isso, eles não sabiam o que era. Ela não sabia explicar, mas nós sabemos. É a graça de Deus. Pois quando a graça de Deus se manifesta, o mundo se cala diante dela. Sabe quando você para assistir o pôr do sol, e a única coisa que você consegue fazer é abrir a boca aí? Sabe quando você vai para a praia, depois de muito tempo de ir para lá, cansado, exausto, você chega diante do mar e você não consegue dar uma palavra sequer? Já aconteceu isso com você? Isso acontece quando a graça de Deus nos alcança. Quando o sol da graça de Deus brilha, a gente fica tão admirado que faltam palavras. Quer fazer desse ano o melhor ano da sua vida? Se renda à graça salvadora de Jesus. Se você quer fazer desse ano o melhor ano da sua vida, se renda à graça salvadora de Jesus. Seus dias nunca mais serão os mesmos. Deus te dará uma nova história, um novo coração. E todos aqueles que já foram alcançados pela graça salvadora, caminhe neste ano, prossiga, avance, vença os seus desafios, passe pelas lutas, pelas provações, pelas tribulações, com a certeza de que a graça de Deus já te alcançou e ela te basta. A graça de Deus é o bastante, irmãos. É o suficiente. Haverão dores, tristezas, lágrimas, lutas, mas a graça de Deus nunca te faltará. A graça de Deus está sobre você. Paulo, ele orou dizendo: Deus, tira de mim esse espinho na carne. Deus olha para Paulo e fala: eu não vou tirar, mas eu vou te dar graça suficiente para você suportar esse espinho. Se você já foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, saiba disso. Por mais que o seu ano seja difícil, a graça de Deus está sobre você. A graça de Deus vai ser suficiente para você superar os seus desafios, suas provações.
em nome de Jesus. A graça que salva, mas também a graça que educa. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Hoje é o primeiro culto do ano, então vocês vão deixar eu pregar mais, não é não? Vou ter alguns minutos aí, eu sei que os irmãos estavam morrendo de saudade do culto, então não tem problema, né? Maravilha. Posso ouvir um amém? Amém, vamos lá. Irmãos, a palavra grega para instruídos aqui é paideia. E paideia significa educar uma criança, treinar, ensinar, corrigir, disciplinar. Ou seja, a graça não apenas salva, mas ela nos pega pela mão e nos ensina como se faz. Ela nos treina. A graça é como se fosse um técnico. Ela nos corrige se for preciso, ela nos disciplina. Aqui Paulo está combatendo a maneira errada do que significa ser salvo pela graça. Muitos pensam que uma vez que somos salvos pela graça, então não importa o modo como vivemos. Era o que os cretenses estavam agindo, pensando, fazendo. Não importa, a gente já foi alcançado pela graça, porque seremos salvos de qualquer maneira, Deus nos salvará, independentemente do modo como nós vivemos. Era isso que estava permeando as práticas e a vida daqueles irmãos ali em Creta. Mas eu chamo sua atenção para a seguinte verdade: a graça de Deus não apenas salva, mas ela também nos mantém salvos até o fim. E o modo pelo qual ela nos mantém salvos até o fim é justamente produzindo em nós transformação necessária, é produzindo em nós frutos do Espírito Santo. Querido pastor Tim Keller, ele disse que Deus nos vê como somos, nos ama como somos e nos aceita como somos, mas pela sua graça, Ele não nos deixa como estamos. Louvado seja Deus por isso. Que bênção. Irmãos, a graça que salva é a graça que transforma. Não tem como separar uma da outra. Se você não tem sido transformado à imagem de Jesus Cristo, é porque a graça que salva ainda não te alcançou. É porque você ainda não se rendeu à graça de Jesus que salva. Porque a mesma graça que salva é a graça que educa. Deus não apenas nos faz nascer de novo, porque naquela conversa com Nicodemos, o que ele diz? Você precisa nascer de novo. Nós somos regenerados quando cremos em Jesus Cristo como Salvador. Regenerado é ser gerado de novo, nós nascemos de novo. A graça de Deus não apenas nos faz nascer de novo, mas ela nos educa, ela nos ensina. Assim como um pai cuida de um bebê para vê-lo crescer, a graça de Deus que nos faz nascer de novo, faz a gente crescer na fé. E o texto continua e nos mostra que essa graça nos ensina duas grandes lições. A primeira é abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. E abandonar aqui significa virar o rosto, dar as costas, deixar para trás, não olhar, romper com o estilo de vida ímpio e com os prazeres pecaminosos. E o que é um estilo de vida ímpio? Ímpio é aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz. Tiago fala sobre isso. E mais, ele não apenas deixa de fazer o que deve, mas ele também tem prazer em não fazer. Ele tem prazer em não fazer. Uma coisa é não fazer, outra coisa é ter prazer em não fazer. O ímpio tem esse prazer, tem essa alegria. Irmãos, Deus, Ele nos ensina como deve ser o nosso comportamento.
e nos dá graça suficiente para viver de tal maneira. Ele nos dá graça para viver de tal maneira. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai mandar você fazer algo que Ele não te capacite para fazer. Sede santo porque eu sou santo. É possível sim viver em santidade no mundo que a gente vive, porque não depende exclusivamente de nós, depende da graça que salva e educa. Não apenas isso, mas também os prazeres pecaminosos. E por prazeres pecaminosos, João Crisóstomo costuma dizer que prazeres pecaminosos é aquilo que não vai te acompanhar até a glória. Acho interessante essa fala dele. São aquelas coisas que nós não podemos mostrar a Deus. E o contexto ele sugere que isso seja comportamento sexual desordenado, vícios, desejos excessivos por posses materiais, dinheiro, poder, agressividade. São algumas sugestões, alguns traços que a gente percebe aqui em todo o texto e contexto. Em resumo, prazeres pecaminosos é a busca desenfreada por satisfazer os desejos da carne. A boa notícia é que Deus, por sua graça, nos educa a abandonar tudo isso. Irmãos, uma das maiores bênçãos que a gente recebe como filho de Deus é que o pecado não reina mais sobre nós. Nós não somos mais escravos dos nossos desejos, nós somos livres. E liberdade na Bíblia não é fazer o que você quer. Presta atenção nisso, Zé. Ô Maria, presta atenção nisso, por favor. Porque tem muita gente que pensa, liberdade é fazer o que eu quero. Eu quero fazer isso, eu vou lá e faço. Não! Liberdade na Bíblia é você fazer o que você foi feito para fazer. E a Bíblia diz que você foi feito para a glória de Deus. Eu não sou mais escravo do pecado, o pecado não reina mais sobre mim. O meu rei é Jesus. O meu prazer não é mais dar ouvido aos meus pecados. O meu prazer está na lei do Senhor, nela eu medito de dia e de noite. Eu quero ser como o meu mestre é. Mas também o texto mostra que a graça nos ensina a viver com sabedoria, justiça e devoção. Rapidamente, irmãos, desculpa, não vou ter tempo para aprofundar nisso, mas eu quero pelo menos citar para vocês sabedoria, justiça, retidão, piedade, devoção. Sabedoria é viver com autocontrole, diz respeito a como eu lido comigo mesmo. Sábio é aquele que se controla, sábio é aquele que é capaz de vencer a si mesmo. É isso que significa sabedoria aqui. Devemos viver com sabedoria, a lidar comigo mesmo. Não existe santidade sem uma vida de sabedoria. Aquele que é santo é porque é sábio. Ele sabe lidar consigo mesmo, com seus prazeres, ele sabe se controlar. Justiça tem a ver com a maneira que eu lido com o próximo. Isso é justiça. Quando nós vivemos com justiça, quem está próximo é abençoado. Quem é justo não quer prejudicar ninguém. Quem é justo não quer subir em cima de ninguém. Quem é justo devolve o que não é seu. Quem é justo não deseja o que é do outro. Quem é justo não trai, não rouba, não mata, não é preconceituoso. E devoção? Sabedoria é como eu lido comigo mesmo. Justiça é como eu lido com o próximo. Devoção é como eu lido com Deus.
diz respeito ao nosso relacionamento com o Senhor. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Devoção é o ato de se dedicar, se consagrar, cultuar, entregar. Devoção é ler a Bíblia, devoção é orar, devoção é jejuar, devoção é buscar mais a face do Senhor, devoção é fome e sede de Deus. Quer ter um bom ano? Viva com sabedoria, justiça e devoção. Busque por santidade, seja parecido com Jesus. Porque, irmãos, o pecado destrói, o pecado estraga, o pecado mata, o pecado engana. O salário do pecado é a morte. Quem vive numa vida de pecado não tem vida. O contrário também é verdade. Quem vive em santidade, vive de verdade. Quem vive em santidade, vive de verdade. Resumindo, o cristão olha para trás e glorifica a Deus, porque a graça o libertou do estilo de vida ímpio e dos prazeres pecaminosos. Ele olha para o presente e exalta a Deus, porque tem uma correta relação consigo mesmo, sabedoria, com o próximo, justiça, com o próprio Deus, devoção. Mas aqui nós chegamos aonde eu queria tanto chegar. O cristão também olha para frente, para o futuro. Lembra que a gente falou sobre isso na introdução? É o futuro que guia os nossos passos no presente. O cristão, ele olha para o futuro e vive na perspectiva da glória do seu grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, nós entramos no último ponto dessa mensagem, que é a graça que glorifica. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelado a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa palavra aguardamos significa expectativa constante e alegre. Expectativa constante e alegre. Tem gente que, ao ter expectativa da volta de Deus, da volta de Jesus, fica triste, não é? Não volta agora não, porque tem umas coisas aqui para resolver, né? Tem umas coisas aqui para fazer. Não, esse ano eu vou casar, Deus, dá uma segurada aí, né? Espera aí. O discípulo de Jesus tem uma expectativa tão grande pelo fim glorioso que aguarda, que essa expectativa, essa espera, ela é constante e ela é alegre. Sabe quando você se lembra de uma coisa e aquilo faz você sorrir? Já aconteceu isso com você? Você está pensando em algo, você está esperando por algo e você imagina aquilo acontecendo. E quando você imagina aquilo acontecendo, isso traz um sorriso no seu rosto. É mais ou menos isso. Aguardar é ter expectativa de que a pessoa está chegando, de que vai chegar. Eu, quando olho para isso aqui, eu logo me lembro da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou para ajudar nos gastos em casa, nas contas. E muitas vezes a minha mãe, ela passava o dia inteiro longe de casa. E eu, filho mais novo, sabe como é que é caçula, né? Apegado com a mãe, aquele amor, aquele chamego, não é? Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Muitas vezes no final da tarde ali, dando umas 6 horas, eu ia para a janela da minha casa, na expectativa de que minha mãe ia chegar. E eu ia dar aquele abraço apertado nela, aquele beijo gostoso. E logo depois eu ia mexer na bolsa dela para ver se encontrava algum doce, claro, né? Ela sempre trazia uma bala para a gente, um chocolate. O cristão, ele vive nessa expectativa. Meu mestre está voltando. O fim está chegando. Jesus está voltando. Os sinais estão aí, irmãos. Cada dia que passa
parece que a gente está mais próximo do fim. Jesus está voltando. Jesus está vindo. O final é glorioso. E esse final que é tão glorioso me faz viver no presente com uma expectativa constante e alegre. Eu não sei como serão os meus dias nesse ano. Eu não sei como serão os meus dias nessa semana. Mas eu sei como vai ser o meu fim. E o meu fim é glorioso. O meu fim é vitorioso. O meu fim é incrível. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. O que é a esperança? Essa esperança que é dita aqui nesse texto, e aqui eu vou caminhando para o final. Eu quero te ensinar a diferença entre esperança e torcida. E aí a gente vai chegando por fim aqui, irmãos. Tem uma diferença entre torcida e esperança. E eu quero que você entenda isso hoje à noite. Torcida não é a mesma coisa que esperança. Tem gente que pensa que esperar é igual torcer, né? Não, vai dar certo, eu vou conseguir. Tá tudo bem, vamos lá, no final vai dar tudo certo. Já ouviu, né, essa frase? Não, no final vai dar tudo certo, vamos lá, né? Estou torcendo aqui, vou chegar, né, no peso ideal esse ano, amém, glória a Deus, né? Não, São Paulo vai levar a Libertadores desse ano, viu, Palmeiras? Chega de vocês ser campeão, né? São Paulo vai ganhar títulos esse ano. Não sabe de nada, né? Bom, torcida. Isso é torcer. Eu acredito, vai dar certo. Não, vai dar certo. Vamos virar o jogo, né? Isso acontece muito em jogo de ida e volta. Não, no primeiro jogo perdeu de 2-0. Não, no próximo a gente vira, vai dar tudo certo. Irmãos, isso é torcer. Eu torço na expectativa de que vai dar certo, que tudo vai terminar bem. Esperança é dizer, já deu certo. Percebeu a diferença? Não vai dar certo. Eu acredito que as coisas vão mudar. Esperança, eu espero porque já deu certo. É diferente. Deus já consumou todas as coisas em Jesus Cristo. Deus já derrotou Satanás, Jesus já venceu a morte. Nós não seremos, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A gente não espera na expectativa de que nós venceremos. A gente espera porque nós já somos vencedores. A gente espera porque nós já temos um vencedor. Eu não vivo nessa torcida, eu tenho a certeza da vitória. Esperança, irmãos, é trazer o futuro para o presente. É viver o hoje esperançado pelo céu. E aí a gente caminha então para essa frase tão preciosa de Lutero, que ele diz o seguinte: viva como se Cristo tivesse sido crucificado ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Se você quer ter um bom ano, viva assim. A graça de Deus salva, educa, glorifica. A graça de Deus faz a gente olhar para os desafios e lembrar, já está tudo certo. Eu só estou esperando o meu Senhor voltar. Já está vencida essa batalha, essa guerra. Já foi vencida 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé e vamos cantar essa música que diz: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que comigo o Senhor está. E um dia Ele voltará. Amém? Vamos cantar com alegria, com expectativa essa canção.